Gente, é real. Chegou esse dia. Eu não consigo nem acreditar. Vamos finalmente começar este canal. Tenho até que respirar fundo. Mas vamos lá. Quase um mês atrás, eu cortei meu cabelo. Talvez quem já me conhece há uns anos sabia que meu cabelo era gigante. E agora ele tá bem curtinho. E quando você vai encarar uma nova fase da sua vida, você precisa de alguns confortos que fiquem em volta dessa coisa nova. Então, para gravar um vídeo com esse cabelo curto, eu coloquei uma das minhas blusas preferidas, coloquei brincos que eu gosto muito de usar, coloquei anéis que significam relações importantes para mim, que foram presentes dessas pessoas. Escolhi minha xícara preferida e tô no cômodo, no lugar da minha casa, aonde os meus projetos nascem. Inspirada numa edição da newsletter que eu escrevi há basicamente um ano e meio atrás, mais especificamente no dia 9 de agosto de 2024, eu peguei o título de lá e vou colocar aqui, porque eu tenho um carinho muito grande por esse texto. É um dos textos mais lidos da newsletter e eu acho que ele resume bastante sobre o que eu quero falar aqui no canal, sobre o meu próprio trabalho, que engloba muitas coisas, não só a minha profissão, as minhas profissões, e o diálogo que eu quero abrir com vocês aí do outro lado. Então, como começar um projeto é a linha que vai guiar as coisas que eu vou trazer aqui nesse vídeo. O primeiro ponto para a gente responder essa pergunta, como realizar um projeto, é pensar que vontade é essa que você tem de fazer esta coisa. Esta coisa pode ser qualquer tipo de projeto. Pode parecer estranho isso, né? Porque eu acho que as pessoas coloquem talvez em balanças diferentes a importância dos projetos, o tamanho dos projetos, o impacto dos projetos. Mas para mim, que vivo uma vida de muitas frentes, de trabalho, de interesse, de pesquisa, de relações, eu coloco mais ou menos tudo no mesmo lugar. Não tem muita hierarquia. E o ponto para mim principal é a vontade. Por que que eu tenho a vontade de fazer isso? Em geral, para mim, a resposta é porque eu quero. Porque eu sou curiosa, porque eu consigo nesse momento gastar esse tempo, esses recursos, essa vontade, essa energia. Mas também, às vezes, a vontade vai vir de uma necessidade de trabalho, de uma necessidade envolvendo alguma relação pessoal, de trabalho, familiar, afetiva. Outras vezes vai ser porque eu preciso organizar algo para o meu futuro, seja alguma coisa muito séria, como, sei lá, um planejamento financeiro. Às vezes eu preciso ter projetos para um planejamento financeiro, inclusive pensando que sou autônoma. Mas em resumo, o que eu quero dizer é que, para mim, o ponto de partida mais importante é a vontade, porque eu tenho vontade de fazer esta coisa. Esta coisa, você preenche essa lacuna aí, esse espacinho da frase com qualquer projeto, qualquer coisa que você queira ver no mundo. Ver no mundo não significa compartilhar e mostrar para as pessoas, não significa vender esta coisa, este produto, não significa fazer sucesso, não significa viralizar. Muitos dos projetos, inclusive falando de mim, dos meus projetos, eles ficam aqui, nesse miudinho, nessa intimidade que é a minha vida. Tem um monte de coisa aqui, um monte de tentativa, um monte até de coisas bem-sucedidas, assim,
falando de manualidades, por exemplo, que estão aqui. Às vezes eu até mostro no Instagram, às vezes eu até mostro, sei lá, para minha família, para os meus amigos, mas eles não são nada além disso. Eles ficam num âmbito muito mais privado e num âmbito muito fora disso, que às vezes a gente cai também, né, numa armadilha, que é achar que a gente tem que capitalizar, que a gente tem que monetizar todos os projetos, todas as ideias que a gente tem. Eu penso um pouco diferente. É claro que dá para se organizar para projetos que você precise ou deseja transformar isso em algo, em um trabalho, em um emprego, em um empreendimento, mas talvez isso seja a dificuldade que muita gente tem de colocar as coisas no mundo. Porque já antecipa essa etapa com muita ansiedade, muitas vezes não se sente nem capaz de fazer um rascunho, de fazer uma maquete, de fazer um ensaio, um rabisco sobre aquilo que ela deseja tanto, aquilo que ela gosta tanto, aquilo que ela sente que vai fazer sentido para ela. Então, a primeira coisa para mim é você pensar nessa vontade, respirar nessa vontade, e aí a gente ir para uma outra etapa. Um outro ponto que eu acho muito importante depois de você definir qual é a vontade que te liga a esse projeto é pensar quais são os pontos de satisfação que esse projeto vai te trazer. Isso pode ser em forma de muitas coisas. Pode ser em forma de lista, pode ser em forma de mood board, pode ser em forma de qualquer coisa, qualquer coisa. A ferramenta que servir mais para você. Às vezes não precisa nem sair da sua cabeça, desde que, de algum jeito, você elabore qual é a satisfação que você quer. É primordial que você eleja esses pontos, né, essas características, essas etapas, esses resultados que vão te trazer satisfação, porque do outro lado vai ter a insatisfação, o fracasso e as dificuldades, que são inerentes ao processo, que são inescapáveis e que são, assim, 100% de certeza em qualquer projeto já executado neste planeta. Isso é muito importante de falar. Um dos filmes que eu mais gosto, que eu acho mais fofinhos e que sim, tem coisas muito problemáticas quando a gente revê, porque é um filme do começo dos anos 2000, que se chama Elizabethtown. A premissa dele, né, inicial é exatamente essa. É um cara que tem uma ideia revolucionária e que fracassa feio. Ele fracassa, ele tem um tombo assim, daquelas rasteiras de mercado que ele definitivamente não estava esperando. Que não estava nada dentro do controle dele. Que, olhando de fora, poderia ter sido um ultra sucesso. Mas que por questões de moda, de lobby, de oportunidades, de quem indica quem, deu muito errado para ele. E esse filme que traz, né, essa discussão do fracasso, também traz, do outro lado, o questionamento da satisfação. A outra personagem, que não é a Claire, que, que acaba sendo o par romântico, né, do personagem principal, ela traz esse questionamento para ele, assim, tá, mas e a satisfação? Você falhou, você falhou, você falhou, você falhou. É uma cena bem clássica do filme. E daí? E daí? Né? O que que você vai fazer com isso? Sei que pode ter um tom um pouco piegas, né? De pensar assim, a gente tem que tirar uma lição de tudo. Não concordo, não acho que as coisas ruins estão aqui para ensinar nada pra gente, mas é bom que a gente aprenda. É bom que a gente não ache, que a gente não confie, que a gente tem o controle de tudo. Então, saber os seus pontos de satisfação das etapas, do projeto como um todo, do que você espera, do investimento que você está fazendo, de tempo, de dinheiro, é primordial. O outro lado da moeda da satisfação, da realização, da felicidade, é o erro,
a insatisfação, o fracasso, as barreiras, às vezes intransponíveis, pelo menos no caminho que a gente tinha trilhado. Saber lidar com isso, prever isso dentro do processo, não é prever exatamente o que vai acontecer, porque, claro, que tem aquilo que a gente consegue mapear, aquilo que a gente consegue imaginar, né? Consegue prever no sentido de algumas coisas a gente sabe como pode dar errado e sabe até como consertar. A gente pode estudar outras coisas, quem já fez coisas parecidas com o que a gente fez, a gente pode fazer cursos, a gente pode comprar livros, a gente pode ver vídeos no YouTube, mas existem outras coisas que a nossa imaginação, que a nossa ansiedade, que a nossa capacidade de planejamento não vai dar conta. Então, é importante ter esse espaço dentro da gente, e eu imagino muito um espacinho. Eu amo metáforas, vocês vão entender isso com o tempo nos vídeos. Quem já me lê, eu acho que, que já tem essa percepção. Mas acho que tem que ter um espaço mesmo, que, sabe, dentro dos nossos sentimentos, para lidar com essa frustração. De tipo, posso ficar brava, posso ficar pé da vida, posso chorar, posso ficar com raiva, posso rasgar meu rascunho, ficar muito nervosa. Como, por exemplo, agora, com barulho de maquita ali na rua. Tava previsto, tava, porque São Paulo é uma cidade muito barulhenta. Mas bem na hora que eu vou gravar, é chato. Mas voltando, posso ficar brava, fico um pouco brava. Mas em algum momento eu consigo voltar, retomar, respirar, tomar um copo d'água e encarar de novo. A grande questão de um projeto, seja de médio, longo, curto prazo, não importa, ou um projeto de vida, é que você tem que ter essa consciência, você precisa trabalhar isso, e isso é uma coisa que não vem do dia para a noite, não vem. Principalmente quando a gente tem tanta expectativa de algo dar certo, né? Em geral, dá uma vontade de desistir, dá vontade de falar assim: eu não sei mesmo fazer isso, porque a outra pessoa faz e dá certo, porque pro fulano é tão fácil, porque olha, o ciclano tá aqui fazendo um mega sucesso, viralizou. Eu acho que a gente já sabe, mas é um ponto muito importante de retomar. A comparação dos nossos tempos, ela é quase inevitável, ela é diária, né? Porque a gente fica rolando esse feed infinitamente, se comparando até com gente que não faz nada parecido com o que a gente faça, que não tem nada a ver com como a gente cresceu, com o trabalho que a gente faz, com as relações que a gente tem, mas ainda assim a gente se compara, mesmo sendo uma pessoa que cresceu num mundo muito menos tecnológico, internetico e rede socialístico, né? Assim, a internet foi se popularizando. Eu era adolescente, então eu cresci num mundo muito mais analógico do que esse mundo ultra digital. Então eu pude ter a experiência corporal, emocional, física, de um outro ritmo. Mesmo assim, eu sou muito impactada por tudo que a gente vive hoje, né? Essa comparação sem limites e sem respiro, ela pega todo mundo. Ela pega até, enfim, a geração dos meus pais, a geração, enfim, mais velha do que os meus pais. Enfim, os meus avós nunca foram de usar celular, minha avó sempre detestou, e, enfim, hoje ela nem conseguiria mais, né? Que, enfim, ela tá bem velhinha. Mas mesmo as gerações, uma acima de mim e a outra acima de mim, né? Mais duas, sofre muito com isso. Então, eu acho que a gente tem que colocar o tamanho disso, né, de como a gente vai lidar com a frustração, o estofo que a gente tem para fazer espaço e não jogar as nossas ideias fora e não desistir daquilo que é tão importante para gente, que nutre, né, a nossa vida, que nutre as nossas relações, que nutre a nossa autossatisfação, a nossa felicidade, a nossa
sensação de bem-estar, de se sentir capaz de fazer alguma coisa, que para mim, voltando lá no primeiro ponto, é a coisa mais importante, né? Eu penso assim, por que que eu tenho vontade de fazer essa coisa? A resposta para mim é muito satisfatório, é muito, me preenche demais sentir que eu consigo fazer alguma coisa, mesmo que eu não faça bem. Mesmo que eu não faça bem, mesmo que não fique lindo, mesmo que as primeiras tentativas sejam feias. Às vezes é. Eu lembro de uma época de blog, eu tive vários, mas eu lembro da primeira vez que eu tentei fazer um origami. É um tsuru, aquele passarinho. Os primeiros, eu lembro até exatamente o jeito que eu postei, assim, eu falei, nossa, uma tentativa de tsuru que parece mais um urubu, porque ficou muito feio, muito esquisito. Porque não é um negócio que, da noite pro dia, minha mão ia ali facilmente, mesmo olhando passo a passo, mesmo vendo vídeos, mesmo tendo o papel do tamanho certinho, foi uma coisa que me levou tempo. Claro que às vezes a gente acerta de primeira. Massa, nossa, deu super certo. E isso já te deu um nível de satisfação, isso já te deu uma felicidade, já seja suficiente. Mas em geral, pensando em projetos, a gente vai precisar repetir, por exemplo. E às vezes a repetição não vai ser como a primeira vez. Você vai fazendo de uma primeira vez, dá certo, você vai tentar fazer de novo, dá tudo errado. Aí você fica, foi golpe de sorte, eu não sirvo pra nada, e entra no looping. E aí larga pra lá e desiste. Tudo bem às vezes desistir, porque às vezes a frustração vai ser avassaladora, né? Você vai ficar super mal. Em geral, a gente pode e deve diminuir o volume da autocobrança, mesmo sabendo que para você colocar um projeto em prática, você precisa de persistência e coragem e insistência. Às vezes você precisa dormir sobre um problema, você precisa deixar para lá e falar: beleza, hoje esse crochê não vai sair do lugar, não tô conseguindo, já desisti, já desfiz essa carreira 15 vezes. Não tô conseguindo. Guarda, deixa ali, deixa à vista, não guarda na gaveta. Deixa ali do lado do sofá, talvez no outro dia, com uma luz melhor, com um cafezinho quentinho, com uma noite de sono bem dormida. Você volta para esse negócio e você entende o porquê que você não estava conseguindo. Às vezes você estava muito cansado, às vezes você estava querendo fazer o crochê e ver uma série na Netflix, às vezes você teve um dia péssimo no trabalho e aquilo estava ali, atrás da tua cabeça, repetindo. Enfim, são muitas coisas que nos atrapalham, que capturam a nossa atenção, a nossa energia, que roubam mesmo, assim. Então, eu acho que o recado também é pra gente ser generoso nesse processo e não largar os nossos projetos pra lá. Tem outras etapas pra isso, tem outras coisas, às vezes a gente tem que saber desistir. Eu tenho um texto também sobre desistir, que em algum momento eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu queria desde já agradecer a quem escutou até aqui, quem assistiu até aqui. Esse é o primeiro vídeo do canal e ele vem como um totem de comemoração dos 5 anos da newsletter. A newsletter foi um projeto que eu fui desenhando durante anos, tive tentativas anteriores, eu escrevi 2 vezes junto com outras pessoas. Eu planejei ter uma newsletter quase 10 anos atrás, 10 anos atrás, como psicóloga, mas eu tinha muitas inseguranças de afirmar coisas como psicóloga em vídeo, né? Naquela época eu já achava perigoso as pessoas capturarem alguma coisa. Hoje em dia é bem mais problemático. Então, eu acho que o vídeo veio, essa mídia veio pra mim quando eu me senti à vontade pra fazer. Então, 5 anos depois de estar quase semanalmente publicando a Te Escrevo Cartas, vem esse canal. Ainda não sei com que frequência esses vídeos serão postados, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês me acompanhem. E é isso, um beijo. Se você achar que esse vídeo pode tocar o coraçãozinho de alguma outra pessoa que tá aí com um projeto emperrado, com uma ideia, com uma vontade,
Eu não sei pra vocês, mas pra mim, quando eu escuto e quando eu leio, quando eu vejo pessoas que são um pouco parecidas comigo, né, um pouco gente como a gente, né, que a gente tá mais ou menos, no mesmo lugar aqui, não somos famosos, não somos viralizados, não somos, né, somos pessoas, isso me ajuda muito, e é isso que me faz insistir, inclusive, na maioria dos meus projetos. É encontrar gente com quem eu possa trocar, gente que parece comigo, gente que tem um gosto que eu sinto que conversa com o meu, gente que se desafia, gente que mostra o que faz, gente, enfim. Se você achar que isso aqui fala com alguém, mande para essa pessoa e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá.